Bom dia a todos, bom dia aos alunos, bom dia aos colegas, bom dia a todos aqueles que estejam vendo a nossa aula de hoje. O nosso objetivo nessa aula é trazer um pouco de conhecimento a respeito da união estável. Iremos trabalhar a união estável, as equiparações, evolução histórica, a questão dos requisitos, o que é necessário para que seja configurado e análise de algumas jurisprudências que vem crescendo no âmbito de uniões estáveis, né? São muitas decisões, muitos entendimentos, então a gente vai tentar passar aí por todo esse caminho em busca de uma conceituação e uma compreensão do que é a união estável. Espero que todos estejam aí empenhados em adquirir um pouco de conhecimento a respeito desse tema. Então, vamos lá. Vamos começar então o tema, esse tema que é muito instigante para muita gente, porque todo mundo conhece alguém que vive nessa situação, convive nessa situação, que é a união estável. A união estável, durante muito tempo, ela era vista como algo, havia uma rejeição social muito grande com relação a esse termo, né? Na época dos meus pais, na época dos mais antigos, dos mais experientes, né? Vamos falar que eu estou chamando de pessoa de velha aqui. A concubina era amante. A concubina era aquela pessoa, era aquela vizinha, ou era a pessoa do trabalho que era amante do marido, né? Era uma questão extremamente machista, extremamente patriarcal, e isso refletia, logicamente, nas nossas leis. A sociedade, ela rejeitava. Então o legislador, ele repudiava também essa questão. E isso foi amadurecendo ao longo dos anos, né? Para as novas gerações, esse termo começou a ter uma visão diferenciada. Para as gerações mais recentes, havia ainda aí uma ideia de que a concubina era uma amante, mas ao mesmo tempo você sabia que não era. Por quê? Porque você convivia com pessoas que já não estavam mais dentro de uma relação, de um casamento saudável, que haviam se separado, né? Nem judicialmente, mas separado de fato. E nessa nova relação havia afeto, havia amor, havia felicidade. Então, essa geração posterior, ela já começou a visualizar o concubinato de uma forma diferente, né? Não só como amante, não só como a outra ou o outro dos filmes antigos, né? Que muito se falava, muito utilizava esse termo, né? Tão antigo quanto o próprio disquite, tão preconceituoso, com carga preconceituosa e pejorativa quanto o disquite. Então, as pessoas que ainda utilizam, né, o fulano é desquitado, o Beltrano é desquitado, tá com uma concubina. Mas a concubina, a gente não escuta tanto o termo. Por quê? Porque passou a ter uma evolução social com relação a esse termo, passou-se a haver uma aceitação social com relação a esse termo. Mas nos dias de hoje, por quê? Porque lá no Código Civil de 16, não só era repudiado pela sociedade, pelo legislador, como também era punido, havia sanções para essas pessoas. Só que elas são inevitáveis. Vou fazer uma citação aqui da Maria Beatriz Dias, sempre brilhante, uma visão mais emotiva, né, mais humana dessa questão, onde ela coloca: não há lei, nem do Deus que for, nem dos homens, que proíba o ser humano de buscar a felicidade. E a pessoa estava lá, né? Já estava cansada daquele marido, cansada daquela esposa, e resolviam se separar, resolvia cada um ir para o seu canto, não formalizavam aquilo dentro do papel, né? E iam buscar um novo relacionamento. E esse relacionamento, aos olhos da sociedade, é uma concubina. Por quê? Porque o que Deus une, ninguém pode separar. Então, se não houve uma separação do casamento, aquela pessoa fora do casamento é um amante. A mulher, historicamente, era sempre foi taxada, né, como a tentação, né? Coitado do homem que não consegue mais se ater
aos instintos selvagens, animalescos, e a mulher tentadora, né? Essa visão extremamente quase bíblica e que já é desconstituída hoje em dia, né? Essa questão tão machista e tão utilizada para a manutenção desse status social. E aí começou essa transformação, uma transformação mais do que jurídica, uma transformação social. E o direito, ele não é dinâmico, ele não é estático, ele é dinâmico. Então ele se transforma, ele se molda, ele se transforma junto com a sociedade. E a partir do momento que a sociedade percebe que relações, né, fora de um casamento, mas de um casamento já em crise, não é um concubinato, é simplesmente uma nova família. Então, quando você olha pela janela e vê o seu vizinho ou a sua vizinha que já tem um novo companheiro ou uma nova companheira, e você sabe que ele continua casado, mas você sabe, ali, já tem 3, 4 anos, que eles não moram sob o mesmo teto. O fato dele estar com outra pessoa, ele deixa de ser algo ruim, diferente da sociedade, e passa a se tornar algo natural nessa sociedade. E aí o direito, ele precisa dizer, olha, há uma relação, há um vínculo, há uma nova família, há uma construção patrimonial, e agora nós precisamos chegar a uma solução do que fazer com essa nova família. Como tratá-la? Vamos tratá-la como um casamento? Vamos tratá-la quase um casamento? Por quê? Porque as coisas estão, né, bombando. E hoje em dia, então, que a gente olha, se você vai perguntando às pessoas, elas não estão casando mais, elas estão só se juntando. E a união estável é uma situação mais do que formal, uma situação de fato. Então, por mais que você não formalize aquilo frente a um cartório, não formalize através de um contrato de convivência, né, que é o nome do instrumento para reconhecer formalmente essa união estável, há uma situação. Há filhos, há patrimônio, eventualmente podem haver alimentos, eventualmente podem haver guarda, sucessão, né? Alguém vai morrer uma hora, pode ser que morra inclusive antes do tempo, pode ser que morra de acidente, pode ser que morra de uma doença, pode ser que morra de uma pandemia, né? Do nada, a pessoa lá saudável, super atleta, né? Os atletas não estão livres, em que pese alguns entendimentos aí equivocados, mas e aí, morreu. O que eu faço? Como que eu vou dividir os bens desse companheiro, dessa companheira? Quem vai receber isso? Filhos? Vou colocar eles para brigar com filhos como se o companheiro fosse filho? Vou colocar como se fosse esposa? Mas e a esposa? Né? E quando a esposa e relação paralela? A gente chama de família paralela. Então, ao mesmo tempo que a pessoa tem uma esposa, a pessoa também tem uma companheira, um companheiro. Então, como lidar com isso? Nós vimos inúmeros casos, e aí no final do século passado, né, na década de 80, década de 90, quase, e ano 2000, muitas situações relacionadas a homens e mulheres que se casaram por uma imposição social, uma necessidade social, mas que tinham relações extraconjugais homoafetivas. Por quê? Porque socialmente, não só a sociedade, a legislação, ou a própria religião, a própria família exigia que aquela pessoa se casasse, tivesse filhos, havia toda uma construção ideal de família, só que a pessoa, muitas vezes, ela não tinha nem afetividade, não tinha nem interesse em pessoas do sexo oposto. Então, você tinha relações extraconjugais homoafetivas. Então, eram famílias paralelas, porque relações homoafetivas já é mais do que batido, já é mais do que conhecido, né, na sociedade e no mundo jurídico, que elas são reconhecidas também como entidades familiares. Então, como tratar essas pessoas? Esquece, afasta. Vamos fingir, né, que não tinha. Não pode, porque construiu esse patrimônio. Então, há uma visão nova, né? As pessoas dessa atual geração já conseguem enxergar, quando a gente olha para dentro da própria família, né? A gente olha para cima, para os mais antigos, para
exemplo, para a bisavó das minhas filhas, quando ela vê relações extraconjugais, antigamente, né, há 10 anos atrás, havia, né, Hoje em dia não, ela mesma já enxerga relações extraconjugais como, o casamento não estava bem, né, não tinha dinheiro para desfazer o casamento, não tinha dinheiro para divorciar, não tinha dinheiro para casar de novo. Então, você passa a receber essa informação com naturalidade. E quando eu olho para as minhas filhas, né, elas simplesmente não diferenciam. Elas não perguntam, o fulano é casado com o ciclano? Não. Eles estão juntos e pronto, dormem numa mesma casa, às vezes não. Então, o importante há um laço de afetividade, há uma união entre as pessoas. Então, aí a gente precisa saber o que é necessário para esse reconhecimento desse laço. O namoro é união estável, o noivado é união estável. A jurisprudência criou algumas classificações. Namoro qualificado, que raios é isso? Namoro qualificado? Então, a gente precisa construir isso tudo. E essa demanda do judiciário, ela exigiu uma evolução social. Para se ter uma ideia, no início, quando o direito começou a trabalhar a questão desses concubinatos, você não podia simplesmente afastar direitos, não podia simplesmente dizer que a grande maioria eram mulheres, né? As mulheres eram as concubinas, acabavam sendo descriminalizadas e levadas a esse patamar, né? Elas tinham de se esconder porque um homem que tem uma amante é normal. Agora uma mulher que tem um amante, nossa, é prostituta. Então, a mulher, né, que recebia um homem em sua casa, uma mulher solteira que recebia um homem casado em sua casa, era vista como uma prostituta. Então havia esse preconceito. Então, a própria legislação, ela se incumbiu de praticamente trazer só a visão masculina, né? Essa visão machista. Então, e como é que o direito começou a resolver isso? Para você ter uma ideia, quando você tinha, às vezes, separação de fato, ou até famílias paralelas, né? Porque o casamento mantinha a existência dele, e as mulheres, as concubinas, como o direito não podia deixá-las, né, de mãos abanando, porque houve todo um convívio, houve todo, no termo mais pejorativo possível, prestação de serviço da mulher, ela era indenizada. Olha o absurdo. A mulher recebia uma indenização por serviços prestados ao homem. Como se ela realmente fosse uma mulher, uma profissional que dentro daquela relação ela servia para lavar, passar, cozinhar e satisfazer as vontades sexuais do marido. E por todo esse serviço prestado, toma aqui uma indenização para você ficar feliz, para não dizer que todo esse esforço, toda essa labuta, todo esse labor desenvolvido e desempenhado ao homem não possa ser configurado como um enriquecimento ilícito, lucro completamente ilícito. Então, a mulher era indenizada. Olha, toma aqui uma indenização pelo seu serviço prestado. Era uma prostituta, tratava como uma prostituta. Então, essa visão ela passa a mudar. Se a gente fala isso para os jovens de hoje, a própria geração, minha geração, quando eu falo, a gente acabou falando a minha esposa, né, que está sempre por aqui. A nossa geração já enxerga isso de forma absurda, mas as gerações mais antigas, os nossos pais, os nossos avós, por mais que eles busquem em compreender esse novo sentido, essas novas relações, lá no fundo você percebe que há sempre um descrédito, um desconforto com relação a esse entendimento. Mas isso, infelizmente, é o que acontece. E passamos, né, a ter uma evolução não só social, como também jurídica, né? Essa indenização que eu disse agora há pouco, né, que na verdade eram alimentos disfarçados, era uma forma de você prestar alimentos à concubina de forma disfarçada,
você começou a ter uma evolução desse pensamento também na seara jurídica. A gente teve inclusive a edição de uma súmula, a súmula 380, de 1964, então é um período importante aí. O que essa súmula dizia? Vou ler para vocês. Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, então ainda utilizava esse termo concubino, é cabível sua dissolução judicial com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum. Então ali você também passa a ter um reconhecimento de um regime de bens, né, de um esforço, não só unilateral, mas um esforço comum. E aí quando a gente trata a questão de esforço comum, houve também uma evolução, né, desse termo esforço comum, que inicialmente era tratado só como uma questão financeira, mas a doutrina passa a entender esforço comum não só a questão financeira, mas também um apoio psicológico, apoio familiar, apoio para poder inserir a mulher dentro desse esforço comum. Por quê? Porque para que um homem consiga trabalhar, né, e aí eu estou usando a visão da época, para que esse homem da época, que era o homem que trabalhava, para ele conseguir trabalhar, ele precisava ter um lar harmônico, ele precisava ter um lar, né, organizado, ele precisava chegar em casa, né, e na visão da época ele tinha de ter a comida dele, a janta dele preparadinha, para ele poder trabalhar com tranquilidade. Então passou-se há um esforço também da outra parte, um esforço da mulher, e esse esforço unido possibilita esse crescimento patrimonial. Então, através de esforço comum, você passa a reconhecer a divisão de bens. Lembrando que a súmula 380, quando ela fala comprovada a existência de sociedade de fato, então há necessidade de comprovar essa sociedade de fato, e aí dentro da própria união estável a gente vai trabalhar esse reconhecimento, né? Realmente um reconhecimento tem que ser público, tem que ser um reconhecimento mais amplo. Com o tempo, essa evolução, a gente passa a desconfigurar aquela indenização inicial, né? Aí a gente tem aí a edição 50 da jurisprudência em tese do STJ, né? Uma ferramenta até hoje muito utilizada. O que ela diz? É inviável a concessão de indenização à concubina que mantiver relacionamento com um homem casado. Então, e aí? Tá vendo? Concubina sempre, concubina com um homem casado. Sempre essa visão machista. Você não tem concubino com uma mulher casada. Uma vez que tal providência daria ao concubinato maior proteção do que aquela conferida ao casamento e à união estável. Então, a gente passa já a afastar a ideia dessa indenização, que é uma indenização irracional e lógica, né? Ficar indenizando a pessoa por serviço prestado, sempre a mulher, porque a mulher é tratada como uma coitada, uma visão muito machista e lógico, uma visão boa, né? Funcional para o homem, e começa a colocar o casamento e começa a inserir a união estável dentro dessa relação. Tá? E aí a gente passa a ter, né, essa evolução legislativa, até que a gente chega na Constituição de 88. A Constituição de 88, ela afastou o concubinato e trouxe um termo que já vinha sendo utilizado, mas deu um status constitucional para a união estável, para a relação de companheiros e companheiras. Então, com a Constituição de 88, a gente eleva, né, a união estável para o local onde ela deveria estar, que é reconhecimento como família, né, independente do que fosse dito. A união estável ela se insere aí nesse novo contexto. E aí, passado esse período, essa questão constitucional, né, essa subida, né, da união estável a um grau, a um patamar constitucional, e trazendo legalidade agora para a união estável, a Constituição ela não normatizou, ela simplesmente disse: olha, agora é uma norma inclusiva, inclusive de acordo com Paulo Lobo, uma inclusão que não pode ser mais afastada, esse status constitucional da união estável como família.
Então, não tendo a Constituição logrado, né, êxito em normatizar, então coube ao legislador reeditar duas leis para tentar trazer, tentar legalizar, tentar conceituar, caracterizar e trazer requisitos para a configuração dessa união estável. Foi a Lei 8.971 de 94 e depois a Lei 9.278 de 96, uma depois da outra, né? Porque muitos debates, muitas críticas, então houve uma alteração, uma evolução rápida entre essas duas. Então vamos entender cada uma delas de forma bem breve. A primeira foi a Lei 8.971 de 94. Então ela possibilitou, né, ela assegurou o direito a alimentos e a sucessão. Só que ela conservava ainda um certo rancor preconceituoso. Por quê? Porque considerava união estável a união de pessoas solteiras, pessoas divorciadas, pessoas judicialmente separadas, pessoas viúvas, excluindo o que? Separação de fato. Que é a maioria, né? É separação de fato. Que é o quê? O cara tem dinheiro, não tem dinheiro para ir até o judiciário e requerer uma separação, não tem dinheiro para divorciar é caro, não é barato. Quando a gente analisa divórcio extrajudicial, hoje em dia fala, o divórcio extrajudicial barateou. Mas na época não tinha divórcio extrajudicial e mesmo assim a custo. E as pessoas não querem pagar, né, o custo por uma formalidade legal, não quero pagar, não vou pagar. O que eu vou perder com isso? Vou continuar podendo ter uma relação? O fato de não ser reconhecido para as pessoas, muitas vezes a grande maioria da sociedade não tem noção do conhecimento jurídico, né? Quantos de nós já fomos não estudantes de direito, não aplicados do direito, ou alguns que estão assistindo às vezes nem são conhecedores do direito, querem só ter um conhecimento a mais em relação à união estável, mas perdem-se muitos direitos quando você não tem esse reconhecimento de união estável. Então, essa lei, ela pecou, né, nesse preconceito ainda, nesse ranço de concubinato, né, de família paralela. Além do que, ela exigia 5 anos de convivência. 5 anos de convivência. E você te comprovar isso, né, esses 5 anos, como é que você comprova? Tudo bem que é uma questão probatória, eu sempre falo para os alunos, a lei é fácil visualizar. O difícil é o quê? É provar. Então, quando você diz 5 anos, 5 anos tranquilo, a questão é provar os 5 anos. Então, você tinha fraudes, ou eram 5 anos ou era prole comum. Então, se você tivesse filho comum, filho ou filha, né? Prole, de forma genérica, a existência da prole já era suficiente para afastar o tempo de 5 anos e configurar. Isso até hoje vale. Muitos órgãos públicos que exigem que você comprove união estável quando você não tem aquele contrato de convivência, e muitas vezes as pessoas não querem fazer um contrato de convivência porque é caro ou porque tem preconceito, né? Apesar de que a atual geração ainda não trabalha mais com isso, mas quando você apresenta, olha, certidão de nascimento, meu filho, tenho um filho com ele, eu tenho um filho com ela, já configura união estável. Então isso foi algo que se manteve, né, até hoje, até os dias de hoje, esse reconhecimento quando você tem prole comum. E no caso de inexistência de descendente ou ascendente, o companheiro ele foi incluído dentro da vocação hereditária como herdeiro legítimo. Tá? Então, lá em sucessão, a gente vai ter que analisar essa questão. Mas esses foram os avanços trazidos pela Lei 8.971 de 94. E a Lei 9.278 de 96. Essa lei ela já trouxe uma transformação maior, ela trouxe uma abrangência maior da união estável. Ela tirou, né, afastou a necessidade do prazo de convivência, né, passou a ter outros requisitos que a gente vai analisar mais pra frente. Então, é uma questão muito mais subjetiva com relação ao prazo de convivência, né? Abrindo parênteses aqui, qual seria o prazo, né? Qual o prazo para uma pessoa ser considerada casada com outra? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos?
Depende, né? Temos relacionamentos de 1 ano que tem uma afinidade, uma afetividade, já tem um interesse em constituir família, já é latente. E há outros relacionamentos que às vezes tem 10 anos, né? Tem um conhecido que namora há 10 anos e fala, né? Ele fica protelando e enganando o companheiro dele. Então, qual o prazo? Qual o tempo? Então, afastou-se essa questão, porque para você construir família é algo muito maior do que simplesmente tempo de convívio, admitindo relações, uniões estáveis entre pessoas separadas de fato. Isso foi um salto que foi muito criticado em 94 pelos juristas, pela doutrina, e aí em 96 essa transformação ela se mostrou mais do que importante, ela se mostrou necessária, então afastou a exclusão dos separados de fato, trouxe a competência dos litígios relacionados, né, aos conviventes para a vara de família, o que também foi um grande ganho. Por quê? Porque são varas especializadas em família. E união estável é o quê? Família. Ela tem status de família, ela é uma família, então ela tem que ser de competência da vara de família. Então, algo óbvio que em 96 foi reconhecido, bem como o direito real de habitação também. E um salto, né, um ganho muito importante que foi presunção iure et de jure, ou seja, presunção absoluta. Lembrando que a presunção relativa é a presunção iuris tantum, então a presunção jure et de jure é presunção absoluta, presunção iuris tantum, presunção relativa, né? A presunção relativa, a diferença é que ela aceita a prova em contrário, então aqui não há prova em contrário, é uma presunção absoluta que todos aqueles bens adquiridos na constância da relação a título oneroso, presume-se, presunção absoluta, que houve esforço comum de ambas as partes, afastando aquele questionamento, aquela bobeirada, aquela necessidade de provar esforço comum. Olha, eu ajudei, eu não ajudei. Então isso tudo é afastado. Olha, presunção absoluta, acabou. Foi adquirido onerosamente, oneroso, contrário de a título gratuito, quando você recebe doação, quando você recebe de herança. Então, adquirido onerosamente na constância do casamento, sim, presume se fosse comum, vai ter que partilhar. Então esse foi um ganho também assombroso, ok? E aí, posteriormente, né, qual que é o nosso diploma, né, que surge lá como defensor de muitos direitos, que vem de uma necessidade frente a um conflito do Código Civil de 1916 com a Constituição, né? Lembrando aí, voltando lá a questão de constitucionalização do direito civil, direito civil mínimo, né? Termos aí que precisam ser estudados, né? A galera que está estudando aí para concurso, estudando para a prova da ordem, é importante retornar a esses conceitos e analisar os conceitos importantes. Mas quando surge a Constituição de 88, ela cria um filtro constitucional de vários institutos agora previstos na Constituição, que a Constituição diz, olha, esses aqui eu reputo como primordiais, como importantíssimos, como necessários ao reconhecimento da dignidade da pessoa humana, por exemplo. A gente tem aí a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, outro termo importante que precisa ser ventilado aí dos estudantes. Eu sei que quem está estudando direito de família aí já está lá no finalzinho, já está querendo já acabar esse curso. Então, há um filtro constitucional, e quando o Código Civil de 16 ele bate nesse filtro, não passa tudo. E você conflitua alguns direitos, conflitua alguns institutos, e uma vez que a Constituição diz, olha, isso não se aplica mais, eu aplico o quê? Você abriu uma série de vácuos legislativos, né, lacunas que precisavam ser comatadas, isso gerava insegurança. Então,
quem surge, né, para salvar o direito privado, as relações privadas dentro dessa esfera, o Código Civil de 2002, que já vem, né, de certa forma desatualizado. Vamos analisar a questão até da própria união estável, alguns termos já nasceram desatualizados. Então, vem o Código Civil de 2002, né, para dar uma luz. Lógico, ele vai ser trabalhado, ou muitas questões vinculadas a essa igualdade de tratamento entre o Código Civil e entre o casamento e a união estável, mas ele vem para alterar isso e melhorar esta compreensão desses direitos latentes da união estável. Okay? Então, vamos fazer aí uma análise, passar a analisar agora a união estável frente ao nossa legislação atual, nossa legislação. E aí, analisando o Código Civil, a gente percebe, logo que a gente começa a ler o Código, a analisar o Código Civil, né, sempre aconselho os estudantes a terem um código na mão, porque à medida que a gente vai citando aqui os artigos, você vai grifando, vai fazendo as ponderações, vai fazendo aí as suas anotações. Mas a união estável ela está no final do último capítulo do livro de Direitos de Família, antes de tutela e curatela. Por quê? Por que está lá no final? Por que estava depois de casamento? Porque a justificativa legislativa é que quando houve esse reconhecimento constitucional da união estável, o código estava praticamente pronto, né? 88, 2002. E aí foi uma espécie de gambiarra legislativa. Olha, temos que inserir a união estável dentro do Código Civil, mas não temos aonde inserir, porque já houve uma construção lógica dentro dos demais capítulos, então jogaram a união estável lá para o finalzinho, né, lá para baixo. Não significa que seja menos importante, faticamente, mas para o legislador era menos importante. Tanto que deu um tratamento muito aquém do que seria necessário. Ele se ateve a repetir lá no artigo 1723 a questão da Constituição, né? Vou ler aqui para vocês terem uma ideia que diz o artigo 1723. Reconhecer a união estável como a convivência duradoura, pública e contínua de um homem e de uma mulher, estabelecido com o objetivo de constituição de família. Então, vinculada à ideia de família. E é algo assim, tão pobre, tão menosprezando tanto a questão da união estável, né, ainda enraigada nessa tradição machista, individualista do código anterior, que trouxe o quê? 3 artigos. 3. Sobre união estável. 3 artigos. Você tem capítulos enormes sobre casamento, divórcio, regime de bens, e quando você fala de união estável, ele trouxe o quê? 3 artigos. Claro que dentro, né, de todo o contexto do código, você tem outras citações, né? Você não tem só o artigo 723, 24, 25, 26 sobre a união estável. Você ainda tem lá, né, outros artigos que vão citar, dar exemplos. Vínculo de afinidade, 1595, poder familiar, 1631, dissolução da união e a relação entre pais e filhos, 1632, alimentos, 1694, direito de instituir bem de família, no 1711, e curador, no 1775. Mas perto da importância da união estável, e hoje a gente já tem estudos de que a quantidade de uniões estáveis, ela se equipara a de casamentos e começa a ultrapassar os casamentos. Por quê? Por custo. Seria muito mais importante, seria muito mais interessante você dar uma importância maior e um reconhecimento maior, de forma mais explícita, que não necessitasse de tanta construção jurisprudencial para poder reconhecer esses direitos. Então a gente fica na mão de quem? Do judiciário. Então, o legislador
que muitas vezes, né, não tem técnica, eu gosto de falar, né, o nosso legislador tiririca, né, nada contra ele pessoalmente, mas ele não é uma pessoa capacitada tecnicamente para legislar. Então, muitas vezes nós temos esses embaraços legislativos e aí cabe ao querido judiciário, né, reconstruir, resolver, montar esse quebra-cabeça que talvez tenha sido idealizado em algum momento lá no fundo pelo legislador, e a gente tem que trabalhar com isso. E isso causa o quê? Insegurança jurídica. Então, apesar desse desdém do legislador com relação à união estável, né, e a gente visualiza esse desdém quando você tem lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, vou dar um exemplo aqui, artigo 42, parágrafo 2º, e aí combinado com o artigo 197A, inciso 3º, quando você tem adoção de casais em uma relação de união estável, para que eles consigam adotar, é necessário que eles comprovem estabilidade da família. É um termo jurídico extremamente amplo, né? Mas assim, sem entrar na questão técnica do que seria essa prova de estabilidade da família, no casamento não tem. Então, por que você vai trazer uma exigência para a união estável, que é uma família, assim como o casamento, e não vai trazer essa exigência para o casamento? Então, em que pese esse tratamento diferenciado, esse desdém, né, repetindo, legislativo, não há hierarquia entre casamento e união estável como entidades familiares. A própria Constituição colocou os dois em pé de igualdade, no artigo 226. Então, não há uma hierarquização desses dois institutos, e a jurisprudência, e eu vou demonstrar isso aqui ao longo dessa aula, ela tem justamente colmatado essas lacunas que trariam esse desnivelamento entre união estável e casamento, colocando os dois em pé de igualdade. Inclusive há críticas sobre essa igualdade. Né? Se há igualdade, por que existem dois institutos então? Então é importante trabalharmos isso e termos em mente, né, que essa diferenciação é uma afronta ao princípio da igualdade. Antes da gente entrar na questão do Código Civil, né, a gente vai falar do Código Civil, né, dos requisitos para a configuração da união estável, é importante deixar uma coisa aqui em mente. Naquele tempo concubina, que era amante, naquele tempo pejorativo, né, naquele tempo que nenhuma mulher gostava de ser chamada, porque trazia uma mácula, né, uma coisa ruim, nada diferente, né, de tudo essa herança patriarcalista que o Código nos traz. Mas o Código Civil de 2002, ele afastou o termo concubina quando ele se refere a união estável. A gente passou a utilizar aí o termo união estável. Mas foi abolido concubina? Guilherme, eu já li concubina lá no Código Civil, já vi concubina em algum lugar. Não, ainda existe esse termo. Quando que esse termo ele aparece? Quando nós temos a situação do artigo 1727. Quando que vai ter? Quando nós temos relações não eventuais, né? E aí o texto legal fala entre homem e mulher, mas pode ser entre mulher e mulher, pode ser entre homem e homem, não necessariamente relação heterossexual. Lembrando que o nosso Código Civil ainda é muito desatualizado com relação a esses vínculos. Ele sempre considera, a gente vai falar daqui a pouquinho, essa relação de sexos distintos, mas quando você tem uma relação não eventual entre duas pessoas impedidas de casar. Então, quando a gente vê lá aqueles impedimentos, né, quando a gente volta lá no código e vê aqueles impedimentos para o casamento, aquelas pessoas, aquela relação é uma relação de concubinato. Um exemplo. Um exemplo assim, que eu sempre gosto de dizer é o caso da pessoa que, né, o homem se separa da mulher e, por qualquer motivo que seja, ele passa a ter uma relação com a sogra. Né? Ele tira, né, a cobra e põe ela dentro de casa. Mas a sogra ali vai ser uma relação de união estável com a sogra? Não. Ali
rechaça-se essa possibilidade. Então a sogra vai ser concubina. Olha, 2 títulos importantes, né? Sogra e concubina. Ela vai juntar numa pessoa só, ela vai conseguir esses 2 títulos. Mas sim, isso impede que a pessoa tenha um relacionamento? Não. Ninguém vai lá na casa deles, meteu o pé na porta e falou assim, olha, vocês vivem em concubinato, sai daqui, vocês estão proibidos. Não. O código só não vai proteger, as pessoas naquela relação não vão ter os mesmos direitos de pessoas que se encontram em união estável. Tá, Guilherme, como é que vai ficar, por exemplo, divisão de bens? Divisão de bens, não vai ter regime de bens, não vai ter essa presunção de esforço comum, e aí para evitar um enriquecimento ilícito, o bem vai ficar em nome de quem se encontra registrado, se for um bem imóvel, né, no caso, e a outra parte será a parcela daquele bem de acordo com o esforço comum comprovado. Então a pessoa vai ter que ter trabalho. O direito, ele afasta, mas ele também não permite um enriquecimento ilícito. Olha, se tudo ficou em nome daquele que participa menos financeiramente, então, em tese, aquele que participa mais financeiramente, que tem mais participação nos bens, ele saiu prejudicado, houve um enriquecimento ilícito daquela outra parte? Não. Se você contribuiu mais, haverá uma participação maior sua. Mas não haverá direito, por exemplo, de alimentos, alimentos não vai fazer jus, questão de sucessão, nada disso. A pessoa ela não vai adquirir esses direitos como pessoas casadas ou pessoas em união estável elas possuem, ok? Então voltamos lá para a nossa união estável e aí a gente volta para analisar o artigo 1723, que é o primeiro artigo que fala de união estável, que é justamente a caracterização da união estável. Vamos ver os requisitos para essa caracterização, muito importante. E voltando para o nosso Código Civil, a gente precisa agora entender o artigo 1723, porque lá constam os requisitos para caracterizar a união estável. E esses requisitos são importantíssimos. Por que são importantes? Porque a gente tem uma série, e a cada ano, a cada mês, a gente vai vendo uma atualização jurisprudencial nesse sentido, e essa atualização, ela justamente trabalha em cima desses requisitos. Nós temos inúmeros casos e as pessoas elas buscam o judiciário justamente para poder analisar ou poder buscar um provimento judicial reconhecendo aquele relacionamento como união estável para fazer jus a direitos, para fazer jus a alimentos, para fazer jus à divisão de bens, no caso de uma separação, com relação a direitos sucessórios. A gente vê, volta e meia na televisão aparece aí pessoas questionando. Recentemente nós estamos vendo uma novela relacionada à questão do liberato. Então a gente precisa analisar esses requisitos para configurar aí a união estável ou não. Então lá no Código Civil, eu vou ler para vocês, constam esses requisitos. Então lá diz, artigo 1723, é conhecida como entidade familiar a não estável entre homem e mulher. Então aí, lembra, já desatualizado. Então pessoas do mesmo sexo, a gente tem que ler, entre pessoas do mesmo sexo ou não. Configurada a convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família. Então, publicidade, continuidade, estabilidade e objetivo de constituir família. Então, vamos analisar cada um desses. Então, a publicidade tem que ter uma convivência pública, não pode ser segredo, tem que ser público, tem que ser aberto, não pode ser uma relação clandestina, escondida. Então, as pessoas têm que saber dessa existência. A continuidade é um ânimo de permanência, sabe? Aquele ânimos que a gente vê lá no direito civil quando a gente fala sobre domicílio, então ânimos de permanência, então ânimos de permanecer definitivamente dentro daquela relação, de querer estar dentro daquela relação, que é justamente o ponto, um dos pontos mais chaves que separa ali a união estável do namoro.
E a estabilidade, então, uma convivência duradoura, que diferencia aí, né, dessas relações eventuais que a gente vê hoje. Há uma escala, né, que é uma escala de afeto, onde há um grau, né, ficada, o namoro, o noivado, o casamento, a união estável, então há uma escala. Então, essa estabilidade vai justamente diferenciar essas relações não eventuais, né? Relações eventuais, porque é uma relação não eventual, uma relação estável. E por último e mais importante, né, nós vamos analisando ver que os demais algumas vezes são desconsiderados, mas o principal, que não pode faltar, que é assim, que precisa dele para ter a chancela da união estável, é o objetivo de constituir família. Esse é o necessário. Com o objetivo de constituir família, conseguindo provar, existindo esse objetivo, você consegue caracterizar a união estável de forma fácil e tranquila, ok? Então, vamos analisar cada um desses. Antes da gente falar da publicidade, eu vou abrir um parênteses aqui para falar sobre a questão da dualidade de sexo. Já é uma questão batida para a maioria dos estudantes, para quem estuda, para quem analisa, sabe que desde maio de 2011 o STF ele bateu o martelo nisso e encerrou essa discussão. Mas a Constituição, a gente tem que lembrar que é um sistema inclusivo, é um sistema aberto. A Constituição inaugurou, né, essa possibilidade de você criar novos tipos familiares, inseri-los dentro desse conceito de família. Alguns defendem, né, que não haveria uma liberdade de escolha dos tipos familiares. Quando a Constituição te deu liberdade de escolha, na verdade ela disse, olha, você tem que se encaixar em um desses modelos. Mas não é verdade. Na verdade, porque a cada dia vão surgindo novos modelos familiares, e o que o direito busca é pegar esse novo modelo e inseri-lo dentro desse rol, dizendo, olha, você está protegido, pode ficar tranquilo. Ah, você não está protegido? Então vem aqui, deixa eu analisar quem é você, quais são, né, os fatos que permeiam a sua relação, caracterizá-la para ver se eu consigo trazê-la para dentro da legalidade e dizer, eu também protejo você. Então a Constituição é um sistema aberto. E o próprio Paulo Lobo ele coloca, né, que é uma das pessoas que fala bastante sobre essa questão da união estável, que uma vez inserido, você não pode mais afastar. Ela se concretiza ali, né? Então, uma vez inserido dentro do rol familiar constitucional, de lá ele não sai mais. Tá? Ele ficou preso, né? Quase uma cláusula pétrea. Por quê? Porque ali é um direito, né? Um direito que já foi resguardado. Então, com relação a essa dualidade de sexo, a gente já sabe, né, o Supremo em 2011, maio de 2011, lá no informativo 625, se você buscar lá, você acha, o Supremo reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo, inclusive para conversão em casamento. Então, não só podem ter união estável, como também podem casar. Isso é baseado, nas palavras do professor Cristiano Chaves, no princípio da solidariedade e no princípio da afetividade. O princípio da afetividade que hoje em dia é o que mais se fala, é um princípio ímpar aí dentro do direito de família e justifica uma série de afastamentos, né, legislativos. Gente, eu vou fazer uma pausa aqui da nossa aula para o nosso vídeo não ficar tão longo, então nós continuamos aí na parte 2. Então segue nos estudos. Abraço.